Estejam preparados para Together, ou Juntos, um dos grandes filmes de terror desse ano. Mais um exemplar desse subgênero chamado terror corporal, muito famoso ano passado pela substância com a Demi Moore de cada Oscar. Vamos falar tudo sobre esse filme que já está entre nós, bem interessante, com um subtexto muito profundo. E é isso, se aconcheguem e vamos juntos falar de Together, agora, aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos aqui de volta para falar de Together, esse filme de terror muito interessante, esse belo exemplar, como eu falei, de terror corporal, que ficou muito famoso, novamente com a substância ano passado. Ah, Marcelo, mas o que é o terror corporal? Basicamente, vocês imaginam assim, para quem não conhece, quem nunca viu nada parecido, tá aí o grande exemplar, o expoente do gênero, veio com a substância no ano passado com a Demi Moore. Basicamente, tudo que acontece, todo o conflito do filme, tudo que ele quer jogar pro espectador acontece no corpo humano. Todas as mazelas, todos os conflitos, e aí se desenvolve de uma forma grotesca, nojenta, gore, com muito sangue, onde o corpo é o alvo. O corpo humano, ele é o alvo principal da história. Resumindo todo o conflito do filme, o corpo humano é que vai sofrer as grandes consequências. Basicamente, o terror corporal compõe esse cenário. A direção aqui é do Michael Shanks, ele acerta muito na escolha dos protagonistas, Alison Brie e o Dave Franco, que na vida real são marido e mulher, e isso dá uma veracidade para a história absurda. E o conflito dos dois é cada vez mais exposto ao longo do filme. A direção acerta em não te colocando tudo que você precisa saber. Ele vai te botando aos pouquinhos esse grande mistério e principalmente tudo que acontece de explícito entre os dois fica muito mais verossímil porque eles são marido e mulher. Então isso ajuda demais no desenvolvimento do conflito. Ele acerta muito em colocando como pano de fundo esse cenário da floresta, esse cenário dessa casa onde se passa a história, né? Com poucos personagens, distante de tudo. Então essa locação ajuda demais o suspense, ajuda demais a conter o mistério, a segurar o mistério. Então assim, é uma direção muito precisa, muito acertada. Bom, e o mais legal aqui em Juntos é a sua história, onde a gente conhece esse casal. A Alison Brie interpreta a Millie e o Dave Franco interpreta o Tim. Eles são namorados, né? Ela recebe uma promoção para dar aula numa cidade mais afastada e tal. Ela super empolgada com o trabalho. E ele meio que parado no tempo, né? No ostracismo, naquele sonho de ser um rockstar. As coisas não acontecem. E você vê a diferença do nível que os dois se encontram na relação, né? Ela muito empolgada, ela muito obstinada. E ele naquele marasmo, sem saber o que fazer. E a relação é o principal, fica com sérios problemas, onde você vê exatamente o que eu falei. Você já viveu, ou você conhece alguém que está passando por isso, né? Esse conflito, né? De situações da relação onde ela fica muito fragilizada, né? Você vê a diferença dessa palavra, né? De patamares que cada um se encontra. E aí, eles caminhando em uma trilha, eles caem numa caverna e ali acontece o ponto de virada. Acontece um evento, né? Onde dali eles vão passar literalmente a cada vez mais ficarem ligados um no outro. E esse ligado não é em sentido figurado. Eles cada vez vão ficar mais com o corpo precisando ficar juntos, colados. E é aí que vai entrar o conflito, e é aí que vai entrar o subgênero do terror corporal, exatamente nesse ponto de virada. E aí se preparem, porque a partir desse momento os atores vão brilhar demais. A história tem um crescimento muito grande. É claro que ele vai usar essa metáfora, né, dessa ligação dos dois, explícita, né? E em situações que vai fazer você
Você não vai revirar os olhos como a substância, tá? É claro que assim, ele já adianto pra vocês, ele é muito mais ameno, tá? Aqui é um drama de relações, aonde ele vai te colocar uma situação, uma metáfora muito grande para falar sobre dependência emocional, né? Até que ponto, aqui o filme também ele não toma um lado, né? Os dois são dependentes um do outro, emocionalmente, fisicamente, de uma forma que assim, quem já teve situações assim, quem já teve relações assim, né? E eu não falo nem de uma forma violenta, o filme não aborda isso, né? É aquela dependência emocional mesmo, né? Tanto é que o momento que os dois falam em situações diferentes, né? Que não se lembram a vida, né? Sem um deles, né? Não lembra como é que era a vida sem um deles. Então, assim, o filme aborda muito, ele quer conversar, ele quer discutir muito essa dependência emocional dos casais, né? Você não consegue sair e as consequências, enfim, podem ser as mais variadas possível. Mas aqui o filme ele pega bem mais leve na relação do gore, do explícito, do sangue, da nojeira, do que a substância, né? Ele até se parece, ele lembra, assim, tem um momento que você fala, pô, isso aqui lembra a substância, mas assim, são situações completamente diferentes. O filme tem sequências que são bem legais, que vai te fazer revirar os olhos, sim, mas um pouco mais a menos, o freio de mão um pouco mais puxado com relação ao explícito do que a substância. Porque aqui, o que é interessante, né, é ele fazer essa relação da dependência emocional com a estranheza do que está acontecendo com os dois, com o corpo dos dois, né? Cada vez eles vão ficar mais ligados e isso fica uma coisa incontrolável. Aí você vem, né? Você coloca essa metáfora que vai caminhando junto, né, com a estranheza do filme. Outra coisa interessante também, eu acho que nunca, assim, poucas vezes eu vi uma música, uma trilha que compõe o filme, né, tão acertada, né? Em algum momento que eles falam sobre a música da Spice Girls, né, muito famosa nos anos 90, To Become One, que aí você vê ela, quando ela toca no filme e a sequência que acontece, a cena, você fala, porra, cara, essa música foi feita pro filme. Então, assim, é muito legal essa parte. O terceiro ato é muito bom, é muito legal. O desfecho, eu falei, cara, que ideia legal. Talvez seja um pouco, como é que eu posso falar? Seja um pouco explícito demais, né? Não precisava explicar tanto, né? Não precisava. Eu acho que deixar o subentendido já seria muito bom, mas ele quis explicar para o espectador realmente o que acontece, né? O final dessa situação, que é legal também, é muito bom. Bom, então vamos fechar o raciocínio e ir para a nota? Bom, eu gostei demais de Juntos, né? Eu acho que o filme consegue dividir muito bem essa metáfora da estranheza que acontece com eles, né? Fisicamente falando, que os dois corpos começam a passar, né, a dependência cada vez mais ligada, né, ligada, exatamente, com o que ele quer discutir, né, que é essa dependência emocional dos casais. Eles convergem muito bem, conversam muito bem, né? Então vou fechar, cara, muito bem atuado, muito bem dirigido, muito bem fotografado, roteiro muito interessante também, ótimo, belos cenários, compõe muito bem a trama, né? Quase com um personagem secundário da trama, as locações, né? Onde o filme se desenvolve. Então vou fechar, cara, com uma nota... Cara, vou dar uma nota 9 pro filme. Vou chancelar com uma nota 9. Gostei muito. Um dos grandes exemplares do terror corporal, esse subgênero, desse ano. Então, assim, não percam Together, Juntos. É um filmaço que vai te fazer refletir demais. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Pô, não custa nada curtir o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem, ative as notificações, sabe o quanto é importante para o canal. Se vocês curtem o meu trabalho, curtem o Papo Cinema, curtem minhas resenhas, minhas críticas, cara, se considerem a virar membros do Papo Cinema. Tá? Clica aí, ó, tem um botãozinho preto chamado Seja Membro, veja o plano Claquetinha. A gente fez tudo com muito carinho, pensando
em você. Nossas redes sociais também estão aqui para que vocês conheçam nosso trabalho também em outras redes e, obviamente, deixem nos comentários o que acharam de Together juntos, que eu vou adorar comentar, debater, discutir com vocês e eu respondo a todos sem exceção, beleza? Então é isso, obrigado pela paciência, um abraço a todos, valeu e fui!